Fala galera, estamos em mais um Foi Demais da Uniguaçu, o nosso podcast, e hoje iremos abordar o tema sobre carreira na profissão de engenharia civil. E para isso convidei a prof e empresária Solange e também a nossa prof Silvia. Vamos lá então? Solange, explica para mim um pouquinho sobre a sua carreira. Sei que você também é empresária, né, da SMEC. Como que funciona a tua empresa? Como iniciou essa ideia de ser empresária? Conta um pouquinho para nós. Que ótimo. Primeiro, muito obrigada por ter essa oportunidade, né? Agradeço você, agradeço a professora Silvia também. Eu comecei dentro da academia, né? Eu comecei como docente na instituição de ensino superior por mais de 15 anos. Aí eu trabalhei como professora, como coordenadora de cursos, coordenadora de projetos, até um determinado momento em que eu vi que naquele momento eu precisava ampliar a minha área de atuação, né? Como eu sou da área de negócio, da área de administração, lidando diretamente com empresas durante os momentos em que eu estava dentro da universidade, eu queria ter um impacto maior. Foi quando eu decidi, então, atuar na educação corporativa, tá? Com treinamentos, mentorias, consultorias, que foi a partir dali, então, a partir de 2016, a minha área de atuação. E desde 2016, então, eu venho atendendo empresas aí dos mais diversos ramos, né? Principalmente o agronegócio, varejo e a hotelaria, né? Que são as áreas que eu tenho mais atuação. E a minha empresa expandiu, cresceu, né? Então, a gente teve, obviamente, dois momentos aí, que foram 2020 e 2021, que a gente teve o momento da pandemia, que foram desafiadores no primeiro momento, mas a minha empresa se transformou aí digital, né? Então, começamos a atuar dentro dos treinamentos digitais. E cresceu no último ano de uma forma exponencial, e aí surgiram novas oportunidades. Então, hoje, dentro da SMEC, não sou apenas eu mais. Hoje eu tenho meu sócio, Pablo Mendes, que é engenheiro ambiental e especialista na área de ESG. E nós estamos trabalhando, então, dentro da educação para a sustentabilidade, educação para a felicidade e tudo que se relaciona ao desenvolvimento de liderança e gestão dentro das empresas, tá? Então, essa ampliação veio esse ano justamente para atender uma demanda de mercado importantíssima, né? Show! E como nós estamos falando sobre carreira em si, né? Interessante também falar sobre a tua jornada até aqui. Então, você terminou o ensino médio, logo já foi fazer uma graduação direto, deu uma pensada, como que foi? Legal, eu gosto muito de falar sobre isso, né? Eu fiz o ensino médio, na época era o ensino técnico, né? E eu fiz no Cefet, que agora é o DFR aqui em Rio de Janeiro, então eu sou da região aqui. E logo depois eu entrei na graduação, foi de imediato, terminei e aí fui para a graduação. Eu brinco até que quando eu fui fazer a minha graduação, né, a escolha do meu curso, meu pai falou para mim assim, olha, você pode escolher o curso que você quiser. E aí a gente já morava em Foz na época e tinha 3 opções, administração, turismo e contábeis. Mas se tivesse engenharia, ela ia fazer engenharia. Você pode escolher, né? Só que você não tinha engenharia. Não tinha nem opção de engenharia. E aí eu escolhi administração, falei, vai esse, né? O melhorzinho até aqui. E que sorte que eu gostei, né? Que sorte que eu gostei. Aí da graduação, terminei a minha graduação em administração, já fiz uma especialização em gestão da qualidade, depois já entrei diretamente no mestrado de engenharia de produção, estudando qualidade, produtividade e sustentabilidade. E eu gosto muito de falar de carreira, né? Porque a gente faz um momento nostálgico para a gente ver a nossa trajetória aí, né? E também porque lidei com isso por muito tempo, né? Então, durante muitos anos, acompanhando, né, o desenvolvimento da carreira. Então, eu tinha projetos dentro da universidade, na área de empreendedorismo, em que eu passeava por todos os outros cursos. Então, não era administração, era as áreas da engenharia, que a gente justamente fomentava esse olhar para a carreira, né? Para que os alunos pudessem olhar isso como um ser empreendedor, não somente naquele sentido de ter a sua empresa, né? Mas sim como levar a sua carreira como, de fato, um negócio. Então, isso foi muito legal nessa trajetória e eu gosto muito de falar de carreira por esse motivo. E hoje, uma das minhas áreas de atuação também são mentorias em transição de carreira. Então, é outra área que eu gosto também bastante de atuar. Show! Silvia, me conta um pouquinho. Você é uma engenheira civil, com muito orgulho. Olha que bacana. Hoje nós temos uma engenheira civil mulher, porque antigamente tinha-se o tabu, né, de que engenharia civil, você entrava numa sala de aula, a maioria dos alunos eram homens, né?
Como que é para você hoje, por exemplo, atuar como uma mulher, uma engenheira civil, né? É claro que, com certeza, hoje nós estamos em outra era, né? Esses tabus já foram quebrados, mas como foi para você seguir essa carreira e escolher esse curso no momento que você saiu do ensino médio? Bom, vamos lá. Eu sou uma menina nascida interior, mas interior, gente. Eu fui criada num povoado. Eu estudei escola rural. Então, era muito interessante, porque meu pai era agricultor, né? Então, eu teria tudo para ser seguir, né? Com a profissão ali da família. Até hoje, assim, minha família é envolvida com isso. Mas acontecem coisas bem interessantes na vida da gente, não são os acasos onde a gente se encontra. Me lembro que meu pai assinava a antiga Folha de Londrina, até hoje tem, né? E vinham as plantas de apartamento. E quando chegavam as plantas de apartamento, eu com 10 anos de idade, meu hobby era pegar as plantas, eu pegava um lápis de cor lindo, maravilhoso, e desenhava as plantas e posicionava os móveis. E eu achava aquilo tudo lindo. Eu falava, nossa, tipo, pra você ver, né? De todo o jornal, de tudo que eu via, o que me chamava a atenção eram as plantas dos apartamentos. Tinha plantas belíssimas, os lançamentos e tal. E aí, tá, entrei no ensino médio e eu sempre tive uma habilidade muito boa com matemática. Sempre. Desde sempre, assim, desde o começo lá da tenra idade, como diz, eu já tinha essa habilidade. E, claro, vem aí o papel do professor, né? Eu tinha um professor, chamava-se Alberto Valderrama, nunca esqueço o nome dele, ele era um matemático, inclusive, que na época era extremamente famoso, porque tinha calculado, a gente desenvolveu uma fórmula matemática que calculava a distância da Terra à Lua, e era uma aproximação muito legal. Ele era um venezuelano, professor top. E ele dizia, a Silvia tem que fazer engenharia. E a Silvia tem que fazer engenharia. E aí, né, eu pensava, às vezes assim, vou fazer medicina, e falava de engenharia, e aquilo era tão bonito, e aquele mundo que ele foi mostrando era tão bonito. E aí eu comecei a juntar as pontas, né? Aquele desejo de criança, de menina lá, que eu ficava desenhando, e de repente surgiu a engenharia. Pronto. No meio do meu ensino médio, já prestei vestibular para engenharia, passei, e aí depois, no final do semestre, passei em outra universidade e iniciei meu curso, minha graduação. E me encontrei. Eu sou engenheira, eu gosto de ser engenheira. Tem gente que tem uma profissão, né, acaba que entra na profissão e fica, não, eu gosto de ser engenheira. É uma profissão que me satisfaz como pessoa, assim. Acho que tem muita coisa interessante, tem muita novidade, é uma profissão que ela sempre está te instigando a buscar coisa nova, a encontrar coisa nova, né? E aí me formei em engenharia. Tinha uma área dentro da engenharia, tinham 2 áreas. Você vê como que é interessante a gente observar os sinais dentro da gente. Porque tinham 2 áreas dentro, quando eu fazia a faculdade, que me despertavam o interesse. Uma coisa que eu tinha eu adorava, e chegava na parte de fazer orçamentos e planejamento, não sei o quê. Eu adorava. E aí já fui, já era monitora de construção de edifícios na parte de orçamentos, tá bom. E tinha uma outra parte que também me despertava muito interesse, também motivado por um excelente professor que eu tinha, que era a parte de saneamento. Então eram 2 áreas que eu gostava. E aí, veja só o que aconteceu, né? Terminada a graduação, eu decidi que eu queria fazer mestrado. Porque eu já vinha desenvolvendo ao longo da faculdade pesquisas na área de saneamento, já tinha trabalhado com gestão de resíduos sólidos em terras indígenas, eu já vinha fazendo projetos de extensão, projetos de pesquisa, coisas ali dentro da faculdade voltados para essa área, então eu vou fazer o meu mestrado. E aí fui fazer o meu mestrado nessa área que é de hidráulica e saneamento. Fiz o meu mestrado, concluí meu mestrado, estava pronta para iniciar meu doutorado. Estava aprovada. Gente, era um doutorado na USP. Meu Deus. Só que aconteceu uma coisa muito interessante naquela época. Era o boom dos trainees, dos processos trainees. Porque Teve essa fase. tinham muitos processos trainees abertos, né? E aí, num desses processos,
abri um processo, gente, numa cidade próxima onde eu morava em São Carlos, interior de São Paulo, e surgiu um processo desse em São José do Rio Preto, numa empresa de indústria metálica, montadora de eletromecânica, caldeiraria, construção pesada. Era uma das 7 grandes indústrias metálicas que tinham no país na época. E abriu esse processo. Aí eu falei, meu Deus do céu. Chega dessa cerquinha da USP, eu quero ir embora daqui. Aí, tudo bem. Fui fazer esse processo e passei nesse processo, menino. Passei, e aí eu fui trabalhar, adivinha que área? Não é saneamento. Foi na área de engenharia de custos. Então, foi o meu primeiro trabalho como engenheira, né, na área de engenharia de custos. Fazer o quê? Orçamentos. E aí, eu vivi muitas experiências legais, assim, que eu brinco que eu não fiz doutorado naquele momento, mas que me valeram como um doutorado. Porque eu tive a oportunidade de lidar com obras, assim, enormes, né? Então, eu lidei com obras das mais variadas, né? Obras de estádio. Gente, eu orcei estádio de Copa. Eu mexia com torre eólica. Eu montava mineradora, mexia com orçamento, né? Tudo orçamento, gente. Orçamento, planejamento. Obra da Vale, né? Aquelas minerações. Indústrias de processamento de aço. Indústrias de cana, das mais variadas possíveis. Clientes dos mais variados países, né? Então, aquilo me enriqueceu muito profissionalmente falando. Então, hoje, Silvia, você dá aula, né? Então, você é professora, né? E você abriu a tua própria empresa de engenharia civil ou você trabalha em alguma empresa que você atua nessa área? Então, eu hoje, como eu estou concluindo o meu doutorado, eu estou trabalhando apenas na faculdade. Mas, desde sempre, eu sempre tive a dupla atuação, né? Desde 2010, eu vinha trabalhando em empresas de engenharia e, em 2010, eu retomei a profissão de professora. E aí foi quando eu comecei a atuar como professora e, desde então, né, vim trazendo essas duas áreas em paralelo. Hoje, né, estou atuando só na docência, mas é uma coisa até bastante interessante, né, porque quando eu penso na minha profissão, eu não consigo me imaginar fazendo só uma coisa, do tipo só a Silvia engenheira ou só a Silvia professora. Hoje eu vivo um instante em função, né, estou terminando o doutorado, que a gente fez um doutorado aí, imagina o trabalho de estudar. Então, hoje eu estou, né, focada na faculdade e em concluir esse projeto. Mas quando eu penso na minha projeção de carreira, assim, na minha vida, eu não consigo me imaginar atuando só em uma das duas coisas. Eu sou uma professora engenheira e eu sou uma engenheira professora. Eu acho que isso até, não sei se você concorda, mas eu acho que é uma tendência, inclusive, né? A gente hoje, quando sai da graduação, a gente não vai pensar que vai atuar somente dentro de uma área. A nossa carreira hoje, né, dado o contexto que a gente está, ela é diversificada. Então, você tem várias frentes, né? Hoje é muito comum a gente ver, por exemplo, o mesmo profissional trabalhando em diversas empresas. Tá? Isso é uma característica, inclusive, até legalmente há um estudo sobre isso, né? E muito mais forte nos Estados Unidos, obviamente, de eu trabalhar parte do tempo numa empresa, parte na outra, né? Regularizado efetivamente, mas hoje é uma característica aqui do nosso país, é muita prestação de serviço, a contratação de pessoa jurídica, que dá essa possibilidade de você atuar em diversas frentes. Eu acho que na engenharia civil não é diferente, né? Não é diferente, eu acho que se bobear uma das áreas que precursoras disso. Quando se falava, recentemente, quando veio essas mudanças, né, que houve na legislação trabalhista, que possibilitou essa coisa da pessoa jurídica, isso para engenheiro já era algo extremamente comum. Se fala em... o engenheiro civil, ele tem essa característica, né? Ele é um empreendedor nato, porque se você pensa lá desde a pequena cidade, uma cidade muito pequena, às vezes que você vai atuar ali, de repente você não vai encontrar
uma grande empresa, né, como essa que eu encontrei, uma cidade maior, para você se inserir no mercado de trabalho. Só que o engenheiro, ele cria o próprio trabalho. Isso é um grande diferencial. Então, para um engenheiro, ele ter essa característica já é algo dele, né? Então, começa alguns tem os escritórios, outros já trabalham, entre aspas, por conta, né? Que todo mundo trabalha por conta. Executando obras, então já é uma tendência. Então a pessoa jurídica, o engenheiro, ser uma pessoa jurídica, um prestador de serviços, seja para uma pessoa física ou para uma outra pessoa jurídica, agora que é possível, é algo que já vem há muito tempo. Exatamente. Solange, voltado ali para a questão da carreira, né? Você que já atuou como professora e hoje você é empresária, né? Empresária da Slack, isso, né? Então, por exemplo, vamos voltar lá do início. Eu sou uma pessoa que estou terminando o ensino médio, vou escolher a minha profissão, né? Aqui nós fazemos esse acompanhamento dos alunos de ensino médio, a gente traz o aluno até aqui, né? Mostra a realidade de uma instituição, né? Mostra para eles a estrutura, como que funciona o corpo docente e também aplica neles o teste de perfil comportamental, que é onde o aluno ele vai se identificar com o perfil dele ali, né? Onde vai ativar o gatilho para determinada área que ele vai sentir mais afinidade. Se eu faço uma graduação, por exemplo, se eu for fazer civil, quero abrir o meu próprio negócio, no que a tua empresa ela me ajuda? Olha, eu posso voltar um pouquinho atrás? Eu acho que é importante a gente ressaltar isso, já que a gente está falando de carreira na engenharia civil e também em outras áreas. Hoje a gente tem uma condição de mercado completamente diferente da minha época, tá? Nossa, agora eu me senti velha com a minha época, mas tudo bem. Estamos, né? Tranquilo, é demais. Na minha época, né? Então a gente tinha poucas opções. Então, a gente não tinha acesso como hoje, né, os estudantes do ensino médio têm. E que legal que vocês fazem esse trabalho justamente para identificar qual que é o perfil, para onde seria mais assertivo aquele aluno se direcionar. Tá? Mas o que eu vi durante a minha carreira acadêmica e vejo hoje, inclusive, dentro das empresas? Eu tenho alunos, às vezes, que fazem, por exemplo, um curso de administração, mas não se encontram ali. E hoje a gente pode dizer que sempre é tempo. Então, eu já tive alunos que passaram por minha administração e depois foram fazer engenharia civil. Então, se encontraram. Bem parecido. E são muito parecidas. Então, eu sou engenheiro civil. É como a professora Silvia falou. Ele já precisa ter essa veia empreendedora. Eu preciso nascer com isso? Não, eu posso aprender sobre isso. Eu posso aprender a ser um empreendedor. Então, uma das coisas que eu faço hoje dentro da minha empresa é a mentoria executiva. Então, o que é a mentoria executiva? É justamente a gente pegar profissionais, como pega um engenheiro civil, está entrando no mercado de trabalho, ou já está no mercado de trabalho, enquanto CLT ou enquanto PJ, e ele quer desenvolver essa área dele, né? Enquanto negócio. E isso é muito importante para os engenheiros civis. Eu acho que depois até queria ouvir você, Silvia, falando sobre isso, porque às vezes eles abrem as suas empresas, mas como eles não têm uma capacitação para gestão, muitos acabam tendo problemas, inclusive, porque eles não necessariamente olham para esse negócio como um negócio. E o negócio se sustenta com uma boa gestão financeira, com uma boa gestão de processos, entende? E muitas vezes ele traz outras pessoas para trabalhar com ele. Então, ele precisa dessa preparação, esse suporte de gestão, que é o que a gente faz. Então, como é que você está cuidando do seu cliente? Como é que você está gerenciando as questões financeiras, que são extremamente importantes para a sustentabilidade do profissional e do negócio dele? Como é que ele está organizando os processos produtivos da construção, né, do desenvolvimento da planta, né, de todas as atividades que a Silvia pode falar melhor do que eu. Então, o que eu vejo no profissional que às vezes ele sai um pouco sem rumo no que se refere aos preceitos da gestão. Então, uma das coisas que a gente faz dentro da Slack é ajudar esses profissionais a organizar os seus processos, organizar a sua empresa e organizar a si mesmo como gestor daquele negócio. Então, a parte técnica da engenharia civil,
tá? Eu não tenho qualquer habilidade, acho sensacional. Mas ele sabe muito da técnica, mas às vezes falta gestão. Então a gente combina essas coisas, entende? Até porque faz sentido, e até porque, por exemplo, eu estava mencionando, né, que às vezes, que é uma característica do engenheiro, às vezes ele abrir o próprio negócio, ele ser o próprio negócio. Acontece que quando você se torna o próprio negócio, então eu sou a Silvia engenheira, né, supondo que eu vá trabalhar, né, tem uma empresa, trabalho eu sou a gestora, eu sou a pessoa que vou fazer marketing, eu vou prospectar cliente, eu vou ter que administrar o financeiro, entende? Então, Você que vai ter que fazer terapia. eu vou ter que fazer A gente chama de eu empreendedor. Então, é nesse momento que, né, você ter um preparo melhor, você saber como lidar com isso tudo, vai te ajudar muito. Não basta ter só a técnica, né, ter só o título. Você vai ter que lidar com isso em algum momento. Até pensando, ela estava falando do eu negócio, mas tem o eu carreira também. Sim. Quando você é engenheiro, tá trabalhando como pessoa jurídica ou sendo contratado de uma empresa, você também vai ter que fazer gestão da sua carreira. Você também vai ter que saber lidar com isso tudo, especialmente hoje, né? Hoje a gente é muito exposto. Então, como que você lida com isso tudo? Como que você faz o seu marketing pessoal? Como você ascende na sua carreira? Como você, né? Aparecer. Como que eu apareço? E eu acho que você pode ser um empreendedor no CNPJ do outro. Então, quando eu sou contratada por ele, seja como PJ, seja como CLT, eu vou ter que ter o mesmo comportamento para mim sobreviver, vamos dizer assim, ou para ter algo exponencial dentro da minha carreira. São características, habilidades comportamentais que hoje são muito importantes. Hoje você falar só sobre eu tenho uma graduação e é suficiente para mim seguir a minha carreira, absolutamente não mais. Hoje a minha empresa também ela é contratada para capacitar essas pessoas dentro das empresas. Entende? Então, a gente leva treinamentos de educação empreendedora, a gente leva treinamentos das mais diversas áreas para desenvolver as pessoas que estão ali dentro. Um dos treinamentos, só para vocês terem uma ideia, né, um dos treinamentos que a gente mais vendeu ano passado foi o treinamento de Mindset, que é o modelo mental usado. Justamente para a gente situar as pessoas e os profissionais de que o mundo mudou. Muito. Nada mudou. Não é mais só, terminei a minha graduação, agora eu tô bem, feito na vida, vou ganhar dinheiro, vou me sustentar, vou poder ter minha família. Não, hoje não funciona mais assim. Principalmente no movimento pós-pandêmico que a gente está vivendo, então isso acelerou muito mais. Então, hoje, as competências técnicas você busca dentro da universidade. Algumas universidades trazem, né, passeiam por algumas habilidades comportamentais, que eu acho isso muito bonito de ver acontecer, né, dentro das universidades. Mas, mesmo assim, ele sai da universidade e ele vai ter que procurar se desenvolver nas habilidades comportamentais, que é o que a gente chama de soft skills hoje, que são muito exigidas. Hoje, as empresas, falando de mercado de trabalho mesmo, né? As empresas hoje contratam pelo seu currículo. Então, você tem lá, né? Graduação em engenharia civil, mestrado, né? Doutorado, mas elas te demitem porque você não sabe desenvolver habilidades comportamentais. E é numa velocidade alucinante. Hoje, você não tem mais parada. Isso eu falava já... Agora eu começar a fazer conta, vai ficar pior o negócio, né? 2016, que é nova aí, então fazem 8 anos que eu estou na educação corporativa. Isso eu já falava lá atrás, 8 anos, falava para os meus alunos da graduação, tá? Não adianta você só ter o seu currículo, porque você não vai conseguir se manter no mercado com este currículo. Você vai ter que se desenvolver de outras formas. Vai ter que mudar a forma com que você pensa a sua carreira, tá? A forma como você pensa os negócios, a forma como você pensa o mundo. Hoje, a gente já vivia num mundo que a gente chamava de mundo VUCA, tá? Um mundo volátil, complexo, ambíguo. Acabou 2020 para cá, depois da pandemia, a gente está num mundo bunny completamente diferente, com outras características que pressionam muito mais os profissionais. Acho que faz sentido a professora que acompanha os seus alunos na graduação, né? Faz. Assim, pensando no exercício da profissão, né? Você falando das mudanças, realmente... A própria pandemia, ela acelerou coisas que, pensando na engenharia civil, já existiam de maneira
talvez um pouco menor, mas isso acelerou assim, exponencialmente, né? Então, vamos pensar em algumas coisas assim que já existiam, que já eram de mercado, mas que se acelerou. O engenheiro civil, eu comentava com a professora ali sobre barreira física, né? Então, vamos imaginar assim, antes, lá nos primórdios, quando você ia pensar num projeto, ou você ia pensar numa grande obra, eu mesmo vivi um pouco disso nisso na minha carreira. Era aquele engenheiro civil que ele ficava mudando, né? Eu mudei muito. Eu morei em São Paulo, morei no Rio, morei em Minas, morei no Pará, fui morando. Onde existia uma obra que precisava dessa parte, fazer um termo de ajuste de contrato, né? Coisas que eu fazia muito durante o exercício da minha profissão. Então, manda a Silvia, vai a Silvia para o Pará, 40 dias, isolada no mundo. Vai fazer... Manda a Silvia lá para Minas Gerais. Então, a gente vivia mudando. De uns tempos para cá, isso foi minimizando. Como? Hoje você tem as equipes dentro das empresas, não necessariamente todas num canto só. Claro, dentro de um canteiro, quando você pensa na gestão, aquele engenheiro que lá literalmente veste capacete, calça botina e vai lá olhar a obra, se está tudo certo, se está tudo lindo, maravilhoso, esse necessariamente vai estar lá. Mas a grande parte dos profissionais já não estão mais lá. Então, inclusive trabalhando, sabe de onde? Do seu lar. Vestido de pijama. Entendeu? Comendo pipoca na hora durante o expediente. Pega uma pipoca. Quer dizer, precisa lá na pandemia para mostrar que... Na realidade, isso já existia, né? Essa coisa do profissional, o projetista, a minha área mesmo de atuação, que é a área de custos e planejamento, isso já nunca exigiu tanto assim uma presença física, né? Então, isso já vinha começando. Mas quando veio a pandemia, que ficou todo mundo trancafiado, que tinha que trabalhar de casa mesmo, se percebeu que isso era perfeitamente possível. Por quê? Porque antes dava para ser feito. Só que existia uma desconfiança, eu acho que até por parte das empresas. Tá, mas se eu deixar esse funcionário em casa, será que esse cidadão vai produzir ou vai enrolar o dia inteiro? Quando veio a pandemia, as empresas se deram conta que isso era perfeitamente possível. E melhor, era barato. Porque você manter um funcionário em casa é muito mais barato do que você manter ele na empresa, né? Ele vai trabalhar com o computador dele, não precisa ter uma estação de trabalho. Enfim, a economia vai do cafezinho ao deslocamento aéreo, entendeu? E para o funcionário também, contrapartida, maravilhoso. Você pensa no campo de atuação que você criou com essa história. Se antes de repente, você estava confinado ali naquela região, naquele espaço para você buscar o teu mercado de trabalho, hoje não. Hoje, com um bom idioma, né, que é algo que eu falo isso para meus alunos sempre, não sei se vocês prestam atenção em mim, mas eu falo isso sempre. Engenheiro tem que ter idioma, engenheiro tem que ter inglês decente. Sim. Porque tem muitas oportunidades com isso. As grandes empresas, os grandes negócios, você vai firmar parcerias, fazer um monte de coisa com clientes estrangeiros. O mundo não é o Brasil e os países de língua portuguesa. O mundo é muito maior que isso. E com o inglês hoje você se comunica muito bem com todo mundo, né? Mesmo nos outros países que a língua nativa não é inglês, um chinês, um coreano, um japonês, ele vai se comunicar em inglês com você. Fala inglês também. É língua que manda, né? Isso. Então, isso abriu a fronteira de trabalho, né? Hoje você pode trabalhar. Isso é uma mudança, assim, que eu acho sensacional da pandemia. E eu acho interessante também, até mesmo para a nossa região, porque uma das coisas que eu sempre escutei que eu trabalhei aqui, nos momentos que eu trabalhei aqui na nossa região, São Miguel, de Medianina até Foz, eu escutava muito dos alunos isso, né? Ai, prof, mas aqui não tem oportunidade, aqui não tem espaço para a gente trabalhar. Onde é que vai colocar toda essa gente que faz faculdade? Então, isso era um fator limitador na época. Tá? Então, eu trabalhava com eles, olha, você tá aqui, mas você não precisa morrer aqui, você pode ir para outro lugar. E aí, com esse movimento aí do home, né? O mundo é teu lugar. Exatamente. Agora, tem uma questão importante aí. O mundo sendo seu lugar, você também precisa se preparar, porque o mundo é extremamente exigente. Hoje, você não pode mais se descuidar da formação contínua.
Isso é uma das coisas que eu levo para dentro das empresas hoje, porque os profissionais que passam por mim hoje nos diversos treinamentos que a gente dá, tá? Eles às vezes se questionam, poxa, mas, né, treinamento e mais um e mais outro, e a empresa pede um MBA, a empresa traz treinador para fazer, a empresa faz mentoria e assim por diante. Precisa tudo isso? Precisa. Precisa. E não tem fim. Aí quando isso vai acabar? Nunca. Nunca vai acabar. Hoje, se você não estiver em constante movimento, tá? É a mesma coisa que eu digo dos negócios, eu digo para a carreira. Se você não está em constante movimento, ou se você está estagnado, não significa que você está estagnado e parou e está tudo bem. Não, você está morrendo para o mercado. Você está morrendo para os negócios. Essa é uma questão importante que eu acho que a gente precisa trazer para todas as áreas, e acho que para a engenharia civil isso também é verdade. Eu preciso estar em constante movimento. E isso, obviamente, de uma forma planejada, consistente, né? Ninguém precisa a gente não pode ter também aquele olhar da exaustão do recurso, né? Eu não posso exaurir as pessoas, tem que ter qualidade de vida, tem que viver bem, mas não pode parar. Então, é o idioma, eu acho que a professora falou um ponto aí sensacional, é o idioma, é o desenvolvimento de habilidades comportamentais, é o estar antenado que está acontecendo no mundo. Exatamente. Não é mais só aqui. Tá? Hoje eu tenho clientes, por exemplo, que trabalham para empresas em Portugal. Tá? Eu tenho clientes hoje que são CEOs de grandes empresas, heads de grandes empresas, que o contato é diretamente com a sede que fica nos Estados Unidos, que fica na Europa. Então, assim, você tem que passear por todas essas áreas, tem que se preparar para isso, porque, de fato, se você não o fizer, você vai fazer parte de uma massa, e não é terrorismo, não é a realidade. Você vai participar de uma massa que é uma massa de inúteis. E aí vão fazer o quê? Né? Cada vez mais a gente tem que pensar assim, eu, enquanto profissional, o que eu entrego? Né? A gente está vivendo um momento, gente, nós estamos vivendo um momento que tem gente que vive e vive muito bem, ganha muito dinheiro, entregando, por exemplo, informação no Instagram, no YouTube, profissões que nem sequer a gente imaginava, sonhava e que hoje nem exigem uma graduação. Mas por que essas profissões estão se dando tão bem? Porque elas estão entregando algo. Então, eu acho que qualquer profissional, o engenheiro civil, ou isso se estende a qualquer profissão, você tem que pensar o que eu entrego de diferente. Né? A engenharia é muito ampla, tem diversas áreas, assim. Né, diversas que já existem, porque sempre foi uma profissão que ela tem uma abrangência enorme, e diversas que estão sendo criadas. Então, o que eu posso entregar e o que eu posso entregar de melhor, que eu posso me tornar uma referência naquilo. Então, sempre vai ter, por exemplo, eu trabalho com a questão de custos, então, onde eu me desenvolvi, era mais ou menos assim, eu tenho que montar, sei lá, qualquer máquina que você imaginar maluca lá de eletromecânica. Minha filha, Google, pesquisa, conversa com o engenheiro mecânico, como que eu faço isso? Vai. Buscar o que buscar. Então, não existe, falar, que obra que você não orçaria? Nenhuma. Qualquer uma. Tenta de ter informação. Porque eu posso buscar aquilo que eu não sei, eu posso aprender, né? É o que você está abordando antes no outro podcast sobre a graduação de Direito, né? Quando você está fazendo a graduação de Direito, é comum os teus próprios familiares te perguntar de assuntos sobre direito. Então, se eu simplesmente falar bem assim, não, eu não sei, eu nunca vou aprender, porque eu não busquei entender sobre aquilo. Se o meu familiar não for o meu primeiro cliente, entre aspas, né? Com quem que eu vou lidar depois? Exatamente. Então, buscar o conhecimento, como a gente está falando aqui sobre carreira, né? Se eu for abrir o meu negócio, obviamente que ninguém vai fazer o sucesso acontecer sozinho. Eu vou precisar de pessoas. Tá, eu vou abrir uma loja, por exemplo. Eu vou precisar de vendedores, eu vou precisar de uma agência de marketing ou de uma pessoa que manja de marketing, porque hoje ninguém sobrevive em qualquer lugar do mundo se não for visto. Exatamente. Né? Então, assim, eu tive o preparo. Ok, abri uma empresa, tive o preparo. E os meus colaboradores, né? É aí que entra a questão de você instruir o teu colaborador a entender sobre o teu produto primeiro de tudo.
né? A entender sobre o que ele está vendendo. Porque eu já cansei de chegar em lojas, ser mal atendida e muitas vezes saber mais do produto do que o próprio vendedor. Eu também. Um ponto. Às vezes o profissional, ele acaba regredindo no negócio dele, porque ele não teve, por exemplo, um acompanhamento mais intensivo com a equipe em relação a estudar o produto, em relação a como se comportar diante de um cliente. Então, eu acredito assim, se eu vou abrir uma empresa, me formei em engenharia civil, vou abrir uma empresa, ok, eu vou ter essa capacitação, beleza. Eu vou abrir uma empresa, construir, bonita, maravilhosa, coloquei gente para trabalhar lá. E aí, o funcionário, ele é lembrado pelo nome da empresa que trabalha. Por exemplo, eu sou a Maiara da Uniguaçu, ninguém me conhece como Maiara da Veiga. Eu sou a Maiara da Uniguaçu. Então, a Silvia é a Silvia da Uniguaçu. Por exemplo, a Solange é da Slack. Então, assim, eu tô carregando o sobrenome da empresa. Exatamente. Entendeu? Então, como que eu vou colocar o meu sobrenome em alguém que não sabe carregar? Olha, Tenso, né? o que você falou agora, Mayara, é assim, ainda bem que tá gravado, tá? Porque isso todo empresário e liderança deveria ouvir, tá? Porque a gente vê isso como uma falha tremenda hoje. Sabe por quê? Aí entra um pouquinho da questão do comportamento humano. Você, enquanto dono do negócio, você entende tudo daquele negócio. Você sabe de fio a pavio o que acontece ali, o produto que você está vendendo, o valor que você entrega, você sabe, tá? E aí, quando você contrata as pessoas, né? Você vai lá, seleciona o currículo, contrata as pessoas, coloca elas para trabalhar para você, aquilo é tão óbvio para ti. Você esquece de explicar. É óbvio para você também. E não é. O que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. Isso é uma fala que eu trago sempre, eu não lembro o nome do autor, mas que o óbvio precisa ser dito. Então, esse é um gap que a gente trabalha nas lideranças, assim, de forma muito intensiva. Porque ele acha que é óbvio que eu contratei assim, uma engenharia civil, é óbvio que ela tem que entender de tudo. Tá, ela entende de tudo de engenharia civil, mas não entende da minha empresa, do valor que eu entrego. Então, eu preciso sim treinar. O que a gente vê no contexto do mercado geral? Ainda nós temos uma classe empresária que vê nesses treinamentos vindos a partir dele, ou treinamento terceiro, como um custo. E, na realidade, é um investimento. Você está investindo para desenvolver as pessoas para conhecer o teu produto, para entregar o teu valor, tá? Para mim não ter situações como você vive hoje. Eu entro numa loja e eu sou mal atendida. Tá? Eu estava atendendo uma empresária essa semana, num processo de mentoria, a gente teve essa situação, né? Ela sabia o que ela estava querendo vender, ela atendia todas as condições do negócio. O que é isso, a funcionária? Ela já trabalhava numa loja. Tá, mas se ela trabalhava numa loja, não trabalhava na sua. Entende? Quando a gente pega uma empresa maior, por exemplo, na reunião que eu tive hoje também, numa empresa, a gente comentou sobre isso. As lideranças, muitas vezes, que deveriam ser os líderes, gerentes, né, que deveriam treinar as pessoas para desenvolver as habilidades delas dentro do negócio, terceirizam áreas de recursos humanos. Não, mas é recursos humanos que precisa fazer isso, eles são pessoas. Não, a responsabilidade da liderança. Eu que entendo o negócio, recursos humanos é um suporte para mim. Você que quer crescer. Por favor, vamos parar de desculpabilidade. Foi nessa hora, quando eu pego liderança assim, eu já vou com os dois para o peito. Porque precisa ter essa consciência de responsabilidade. A gente chama de accountability, né? Eu sou responsável pelo meu time, pela minha equipe, tá? E às vezes a gente vê excelentes profissionais, né? Eu acho que isso deve acontecer também na engenharia civil, excelentes engenheiros, e que às vezes não conseguem performar dentro das empresas por falhas na liderança. Não é nem do profissional. Faz sentido? Tu faz, porque engenheiro em alguma escala, ele sempre vai supervisionar alguém. É muito difícil. O teu serviço, ele sempre, quando você passa para frente, ele sempre vai impactar em outras pessoas, né? Seja porque você está lá na obra e aí você está supervisionando né, a tua equipe, teus pedreiros, carpinteiros, etc. Seja porque você está fazendo uma gestão de custos lá, então você está mexendo com toda a estrutura lá da empresa. Então, não tem como... Antigamente, né, a gente falava, quando o engenheiro ele era muito
muito fechadinho, assim, tal, muito tímido, muito... Ah, então esse vai ser calculista, né? Porque cálculo é uma profissão que ele vai poder trabalhar um pouco mais sozinho, então ele vai entrar lá, o computador dele, vai fazer a modelagem, vai entregar o cálculo. Não. Nem esse cidadão, ele consegue trabalhar dessa maneira. Por quê? Porque o projeto dele vai se comunicar com outros profissionais. Ele vai ter um arquiteto lá para ele ter um conflito, põe pilar, tira pilar, corta pilar, enfim. Ele vai ter a obra lá pressionando ele, entrega o projeto. Então, de alguma maneira, ele vai ter que fazer essa gestão. Essa gestão que o pessoal chama de RH, gestão de pessoas, que as empresas às vezes delegam para a gestão de pessoas, quem vai gerir pessoas, muitas vezes você é o gestor de pessoas, exatamente. É você atua como gestor de pessoas, é você que vai dar o ritmo em como vai ser aquela relação, se vai ser uma relação tensionada, como que se para você prazo é um valor muito absoluto, se qualidade, se isso, se aquilo. É você que tem que dar esses comandos, porque senão vira um samba do crioulo. Outra coisa que eu vejo, uma falha grande dentro das empresas também, é que não tem processo desenhado. Aqui se faz assim, tá? Como é que é o assim? É processo. Tipo, o engenheiro, né? Me corrija se eu estiver errado, professora. O engenheiro tem a planta lá, né? Tá ali, é assim que vai ter que acontecer. Com relação aos processos, tinha que estar desenhado como uma planta para você ensinar o teu colaborador. E aí você falou de algo aqui que me lembrei aqui agora. Se você é um gestor de pessoas, você como engenheiro, os profissionais que estão saindo hoje aqui, das suas turmas da graduação, um dos enfrentamentos que eles vão ter em termos de carreira, hoje a gente tem diferentes gerações no mesmo espaço de trabalho. Sim, e tem que ter. Antes a gente tinha, né, os baby boomers, que são ainda da década de 60, lá, no mercado de trabalho. Depois vem a geração X, que sou eu, né? Eu sou da geração X. Então, a gente veio já com a década de 70, né? 70 até 80 ali, geração X, já meio que conflituosa com os baby boomers. Então, tanto que a gente teve uma fase de revolta, década de 70, né? Os jovens saindo nas ruas, aquela coisa toda. Já num jeito de pensar diferente dos baby boomers, mas ainda, né, com uma educação muito forte dos baby boomers. Então, meio que colou uma geração na outra. Aí nós passamos pela maior revolução da história, que é a revolução tecnológica, tá? Que foi a terceira revolução industrial, que é o acesso à informação, e nasceram, então, a geração Y, né? Os millennials, tá? Que começaram a ter acesso à tecnologia. Depois dos millennials, a geração Y, veio a geração Z, que é a última geração que entrou no mercado de trabalho. E como hoje nós temos uma longevidade maior, né, as pessoas vivem mais e, portanto, trabalham mais. Então, eu tenho pessoas da geração baby boomers que, a priori, tá, estariam aposentadas, estão no mercado de trabalho ou estão voltando ao mercado de trabalho. É um movimento de volta. É muito interessante. É muito interessante. Hoje a gente tem programas em empresas, por exemplo, de contratação de 50+. O que eu acho muito bacana, porque eu vivenciei isso aqui dentro da instituição de uns 3 anos para cá, que o que acontecia? O público-alvo era sempre o aluno de ensino médio, então o público maior sempre foi esse aluno. Mas a grande procura pelo conhecimento não é por uma formação, me formei, tá aqui o meu cone. Não, é pelo conhecimento profissional. Entendeu? Se especializar naquilo que já sabe. Então, a gente tem uma demanda muito positiva de pessoas com mais de 30 anos hoje entrando numa graduação. Exatamente. E essas pessoas vão, às vezes, parar no mesmo espaço de trabalho. Um dos treinamentos que a gente trabalha bastante no Slack é gestão de conflitos. Isso. E o que sai da gestão de conflitos? Não, mas estudando A, né, porque é mais velho, acha, né, que pode mandar em tudo. Aí vem o que eu escuto da geração Y, principalmente geração D, essa molecada não quer nada com nada. Mas não é sobre isso. Então, acho que são complementos, né? São gerações complementares. É o que eu geralmente falo e bato muito nessa tecla. Não é porque o que se promove? É um conflito de gerações. Não é conflito, é complemento. É um encontro de gerações. É isso que está acontecendo. A gente está vivendo
uma oportunidade de gerações se encontrarem com olhares diferentes e perfeitamente possível de conviver no mesmo espaço, desde que souberem fazer isso. Tá? É muito lindo ver isso acontecer. Porque eu, por exemplo, geração X, é lógico que o meu modo de pensar é da minha geração. E claro, estou colocando aqui na caixinha, mas tem exceções, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, essa molecada, né? Que o Ben Brewer fala que geração Z, a molecada não quer nada com nada. Gente que não quer nada com nada, eu tenho na Z, eu tenho na Y, eu tenho Qualquer uma delas. certo? Eu tenho pessoas que são qualquer geração, pessoas que são. É a mesma coisa que falar que na época da avó não existia safadeza. Não, era seu 11 filhos. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas é legal isso que você estava dizendo, assim, eu já acompanhei esse processo em empresa, né? Então, você tem, às vezes, antigamente, quando a gente pensava, ó, um senhor lá de 65, e é até interessante, porque dentro da engenharia, você falando de mulher lá no começo, quando você pega essa geração mais antiga, é uma geração de homens. Uhum. É o pedreiro. Na minha... Tipo isso, né? Na minha experiência, assim, com esse complemento de gerações, geralmente, quando eu penso nos engenheiros mais velhos, são engenheiros vovozinhos, assim, de cabelinhos brancos, que antigamente a gente pensaria neles se balançando, uma cadeira de balanço e tal. Essas pessoas estão voltando para o mercado. Por quê? Porque eles reúnem características muito interessantes, né? Porque experiência é algo que se faz com o tempo. Exatamente. Não tem como fugir disso. Então, você pega uma pessoa dessa, ela tem um repertório imenso, ela tira sacadas, às vezes, abre um projeto, assim, dá uma olhadinha. Isso aqui, assim, assado, não dá. Um profissional mais novo, ele não vai enxergar aquilo. Só que, por outro lado, eu vou trazer até uma situação bem interessante, assim, que eu já vivi. Às vezes, um profissional mais antigo, ele vai falar, nossa, eu tô vendo que esse negócio não vai dar errado, esse nível aqui não bate, nossa, você precisava usar a maquete disso. Ele acha, né, vou fazer uma maquete física, cola e tal. Se você pegar um engenheiro mais novo, fala, dá isso aí que eu faço no Revit. Entendeu? Pronto, resolveu. Então, essa geração mais nova, ela traz essa coisa da tecnologia, né? Rápida, uma geração rápida. Você pega esses profissionais mais antigos, eles têm essa base, assim, esse repertório é enorme, só que quando você pega um profissional mais novo, ele tem essa agilidade. Então, se a empresa sabe lidar com isso, estabelecer uma relação de respeito e também o profissional, eu acho que eu sou antiga no sentido de achar isso um valor para mim, que você tem que respeitar os mais velhos. Claro. É uma questão de, se você, enquanto profissional mais novo, você, ao invés de criticar ou de entrar em conflito, você, mais ou menos aquela história do mestre. Espera aí que eu vou aprender com esse cidadão aqui, entendeu? Então, você cresce junto. Se a empresa ela consegue alinhar isso, né, ao invés de competir, de entrar, consegue alinhar essas pessoas, gente. Eu acho que tanto de um lado quanto do outro. Situações que eu vivo em termos de gerações. Às vezes, eu atuo também com treinamentos em programas de trainee. E às vezes, quando eu vou fazer o briefing, que é o momento em que eu vou buscar informação e saber como é que aquela turma e tudo mais, às vezes os gerentes, né, que são geração X ou geração Baby Boomers, me chamam, já escutei isso, vê se você dá um jeito nesses moleques. Porque não vestem a camisa, não são comprometidos, aquela coisa toda. Eu de tanto ouvir isso, né, eu falei, não pode ser isso mesmo. Não pode ser assim, tá? Não pode ser assim. Tem alguma coisa, algum caminho que a gente não está descobrindo. E aí eu peguei uma turma, só para exemplificar, era na faixa de 19 a 20 anos, de trainees, né? 19 a 20 anos. Essa vai ser a minha turma teste. Então, eu trabalhei algumas ferramentas, eu estimulei, obviamente, e eu, enquanto geração X, eu falei, eu vou entrar nessa turma despida de qualquer preconceito. Vou colocar o All-Star no pé. Isso. Sabe? De qualquer... É o que quer. De qualquer julgamento. E aí, quando a gente ficou 3 dias juntos, né, com aquela turma, vocês não têm ideia o que essa molecada
de Tem pra 19 dias oferecer. tem para oferecer. O que eles não tinham ali? Espaço. Quando eu dei espaço para eles e vamos lá, vamos falar de resultado de negócio, vamos falar de o que dá para fazer diferente, vamos inovar, vamos lá, trabalhar de valor que vocês vão entregar, o resultado foi simplesmente sensacional. E aí, quando eu cheguei para dar devolutiva para os gestores, tá, do que tinha acontecido ali naqueles 3 dias, eles olharam para assim, você não tá falando da turma nossa, né? Eu falei, tô falando da sua turma. A entrega tá aqui, ó. Saiu isso, né? Eu faço os relatórios, né? A entrega tá aqui. É isso que eles têm para te oferecer, só questão do espaço. Da mesma forma que eu trabalhei com eles para dar espaço para experiência. Porque a gente, é dos dois lados, né? É dos dois lados. E tem uma coisa assim que tem que ser entendida, é que os valores que uma geração carrega, por exemplo, se você pegar um profissional antigo, ele vai querer que você cumpra horário, que você chegue tal horário, vai embora tal horário, né? Tem muito disso quando você pega profissionais mais antigos. Eles não são habituados, não é uma geração treinada para trabalhar por produção. Isso. Né? Eu, por exemplo, já sou de uma geração que eu fui treinada a trabalhar por produção. Eu não gosto de, eu, particularmente falando, se dependesse de mim, do meu idealismo, todos os relógios pontos seriam abolidos da face da Terra. Mas por quê? Porque minha carreira já foi construída assim. A primeira empresa que eu fui trabalhar na vida, eu nunca bati cartão ponto. Por quê? Porque se eu tinha que entregar um determinado trabalho, eu tivesse que trabalhar até 11 horas da noite, eu trabalharia. E se no outro dia eu tivesse cansado e eu quisesse chegar 10 horas da manhã na empresa, eu também chegaria e ninguém me cobraria por isso. Então, eu já sou de uma geração que eu fui treinada a trabalhar assim. Se você pega gerações mais antigas, às vezes isso não funciona. E se você pega gerações mais novas, né, que são muito mais rápidos e acelerados que a minha geração, certamente o tratamento tem que ser diferente. Então, assim, tem que existir um olhar para isso também, como as pessoas se comportam com relação à idade que tem. Sim. Né? Os valores. E eu acho assim, também tem uma questão dos modelos de negócio. Geração Baby Boomers e X, e aí isso às vezes por um processo de educação, de cultura local, isso vem também nas gerações mais novas, é um modelo de negócio de comando e controle. É o que a gente tinha de 10 mil anos atrás. Como é que geralmente eu explico o que é um modelo de negócio de comando e controle? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então eu tenho horário para chegar, eu tenho que bater o cartão ponto, entendeu? Tem toda uma rigidez de regras ali envolvendo. E as pessoas aprenderam a trabalhar assim. Aprenderam a trabalhar assim. Aprenderam que responsabilidade é isso, né? Isso, exatamente. Então, se eu ficar 8 horas dentro do meu trabalho lá e bater o cartão ponto para entrar, o cartão ponto para sair e não produzir nada, eu não fiz a minha parte. Não. Eu vim trabalhar. Eu tenho meu cartão ponto registrado. Então, se criou uma cultura de que isso efetivamente eu preciso fazer. Né? Hoje a gente está mudando o nosso modelo de negócio, saindo do modelo de comando e controle, mas ainda de uma forma muito devagar, principalmente agora falando em termos de país, né? No Brasil a gente está saindo de uma forma muito devagar e que temos exceções como a professora acabou de colocar aqui. Então hoje eu tenho algumas empresas que entendem a produção como algo que realmente tem referência, tá? E não simplesmente o horário de 8 entrar e 18 sair. Mas a gente está num movimento de mudança de cultura. E isso leva tempo. Tá? Agora, os profissionais que estão agora na graduação, que vão sair para o mercado de trabalho, eles já têm que estar antenados nesse processo. Não vai adiantar ele cumprir horário, bater com... Vai. Não, ele vai ter que entregar. Vai ter que entregar valor. É a história, né? Eu já tenho, assim, casos de ex-alunos, por exemplo, que se formaram recentemente, inclusive, que já trabalham de casa. Eles já foram contratados para trabalhar de casa. Aí você pensa num profissional desse. Bom, ele, obviamente que ele vai ter que entregar produção, porque não tem ninguém controlando ele. Ele não tem o ponto para passar o dedo. Ele já vai... naturalmente também esse movimento que a gente vê, home office, esse movimento distante da empresa, ele já vai colocar... Eu acho que cada vez mais você vai ter que pensar nessa coisa de produção. E produção, gente, não é só fazer. Né? Às vezes você faz, mas qual o resultado? É isso aí.
entendeu? Não é só produzir, é resultado. Então, às vezes, o cidadão vai lá, tá, ele até produz pouco, mas espera aí, quando ele produz alguma coisa, é de um resultado enorme. Então, as empresas, né, eu acho que a gente vem caminhando para esse movimento. E como voltando à história da pandemia, com essa história de você abrir o seu mercado, que ele não é mais um mercado regional, ele não é mais um mercado nacional, ele é um mercado que ele é global. Vocês concordam que as influências do mundo todo vão vir para cima de você? Então, vamos imaginar assim, ó, tem mais outras coisas, tem as questões culturais que você vai ter que lidar, né? Por exemplo, gente, eu já lidei com clientes estrangeiros de diferentes países. Eu posso dizer assim, com toda certeza, é muito diferente você tratar a engenharia, por exemplo, com um alemão, e você tratar a engenharia lá com um japonês, com um italiano. Não, às vezes você nem precisa ir muito longe. Eu tive uma experiência de vídeo. Por exemplo, eu sempre morei em Santa Catarina. Vim para o Paraná naquela época que deu furacão e tudo mais, e a gente acabou vindo para cá. Mas eu nunca tive contato com o Paraná. Quem teve contato eram meus pais. Né? Então, eles já entendiam a cultura aqui do Paraná e tal. E eu cheguei aqui, eu tinha 11 anos. Então, lá em Santa Catarina, nós chamávamos as meninas de guria. Aí eu cheguei aqui falando para as meninas guria e foi muito estranho porque elas queriam me bater. Porque a gente estava xingando, achou que eu estava xingando elas. Então, assim, pelo fato de você não conhecer, às vezes, o ambiente que você tá, você acaba se complicando e, às vezes, deixa até de fazer um negócio. Sim. Eu sou também. Entendeu? Você veja que esse comportamento que vocês estão relatando aqui, ele está vinculado não à capacidade técnica do indivíduo, mas à habilidade comportamental. Com certeza. Então, no Fórum Econômico Mundial que nós tivemos em 2020, lá, eles elencaram aí 25 habilidades comportamentais exigidas no mercado de trabalho. Não vou falar todas, mas, por exemplo, flexibilidade cognitiva, tá? Resolução de problemas, são habilidades da criatividade, da tomada de decisão, são habilidades comportamentais que esse profissional que está saindo da graduação, ou ainda nela, eu diria, né, tem que desenvolver para conseguir sobreviver a esse mercado. Há diferentes culturas, como vocês estão colocando. Tá? E nesse movimento pós-pandemia, há algo interessante também, que é um movimento atribuído à geração Z, que é a geração última que entrou no mercado de trabalho. São 3 situações bem interessantes da gente ressaltar. Um movimento é o que eles criaram, a demissão silenciosa. Isso. Tá? O que é esse movimento de demissão silenciosa? Eu vou trabalhar para o que eu sou pago para fazer. Porque eu tenho prioridade à minha qualidade de vida. Eles entraram nisso no mercado, nesse formato. Então, se ele não tem qualidade de vida no trabalho que ele está executando, ele não vai fazer mais. Claro que aqui a gente coloca um ponto de atenção para os profissionais, que é uma linha muito tênue entre você priorizar a sua qualidade de vida e você ser um profissional medíocre. Então tem que tomar cuidado em relação a isso, porque senão você entra, eu estou no movimento de demissão silenciosa, e aí você vira um profissional medíocre. Esse é um cuidado. O segundo movimento, dentro da própria geração Z também, né, uma outra linha, chama-se Fat Fire. É a geração Z se entregando 100, 200% para o desenvolvimento das suas atividades, para gerar uma receita, né, um capital, para se aposentar mais cedo e curtir a vida. E o aposentar mais cedo e curtir a vida dessa geração G do movimento Fat Fire é que aos 40 anos eu paro de trabalhar. Olha a diferença, né? E uma terceira onda, que daí a gente vê isso das empresas para o mercado, que é a contratação silenciosa. Aí que eu chamo a atenção para quem está na graduação, para quem está se formando. Porque o que é a contratação silenciosa? Eu não contrato pessoas anunciando a minha vaga. Eu não contrato. Eu vou observar os profissionais no mercado, inclusive aqueles que estão trabalhando. Eu escuto muito, a minha relação direta com o pessoal de recrutamento e seleção das empresas. Então, eu escuto muito isso. Eu vou lá, que eles falam, eu vou lá no LinkedIn. Aliás, excelente também. Excelente. Onde está essa pessoa? O que ela tem feito? O que ela tem publicado? Como é que é o trabalho dela, o desempenho dela? Manda uma mensagem no LinkedIn. Olha, tem uma vaga aqui. Você quer dar uma olhada? A gente não pode bater um papo para que eu possa te fazer uma oferta. E é assim que está sendo as contratações.
Aí, se você não está preparado, você cai fora do horário. Por isso que eu acho muito interessante a gente estar falando sobre carreira aqui, para que todos nos ouçam, né? Que às vezes tem gente olhando para você já na graduação. Já na graduação. Já na graduação. Você está na graduação, você tem LinkedIn? Se você não tem, como assim não tem? Ah, quando eu pego turmas e que eu faço essa pergunta... Meus alunos ingressantes, vocês vão lembrar no ano passado que eu fiz vocês abrirem o LinkedIn. Nossa, isso tá na hora. Você não tem LinkedIn? Abre agora. Sim. Abre agora, eu quero todo mundo trocando LinkedIn aqui. Porque é uma ferramenta de contratação. Então, o que você tem feito da sua carreira? Você sabe que isso é interessante a gente comentar, porque muitos alunos hoje, quando eles chegam para fazer a matrícula, e eles têm essa dificuldade de saber para que ramo que vai atuar, enfim, qual graduação. Às vezes eles fazem o teste de perfil comportamental e naquele teste, por exemplo, mostra que o aluno, o perfil dele pende mais para as áreas de exatas, ok. Dele olha assim e fala bem assim, qual que dá mais dinheiro? Cara, essa palavra, essa pergunta, eu falo bem assim para ele, bom, primeiro de tudo, que você vai ter que acordar todos os dias, você vai ter que amar o que você faz. Exatamente. Se você não ama o que você faz, você não vai fazer bem feito. Entendeu? E se você não fazer bem feito, quem que vai te contratar? Ou como que você vai querer abrir teu negócio? Não vai rolar. Por exemplo, quando eu tinha 16 anos, né, 14 anos, aliás, eu falei pro meu pai bem assim que eu queria ganhar o meu dinheiro. Porque eu não gostava de ficar pedindo dinheiro para ele para me comprar o meu lanche na escola. E ele falou bem assim, mas como que você vai trabalhar se você não tem experiência? E isso, essa palavra experiência, eu falei, poxa, mas a gente não vai obter experiência trabalhando? E as empresas pediam experiência. Sim. E eu fui trabalhar numa empresa de chocolate aqui na região, como embalar chocolate. Recebia lá um salário pouco, até na época, pelo trabalho que eu desempenhava. Mas dentro daquela empresa, eles perceberam que eu era boa na questão de vender. Então, eu com 14 anos, ainda naquele mesmo ano, eu comecei a ir para os mercados e ser promotora de vendas com 14 anos. Opa, já tenho o que falar quando eu for fazer o meu currículo. Sim. Claro. Já tenho uma experiência. Então, eu já não fui pensando no que eu iria ganhar, mas o que eu iria construir a partir dali. Quando fiz 16 anos, queria assinar minha carteira. Não queria mais trabalhar naquela área. Aí, fui e assinei minha carteira num posto de gasolina. Nada a ver com o que eu fazia. Aí, eu ia ser frentista. E naquela época, ser frentista era coisa de homem. Não, mas eu quero aprender a trocar óleo também. Porque quem trocava óleo ganhava mais dinheiro. Então, eu não quero só abastecer. Eu quero aprender a trocar óleo. Então, eu fui aprender a trocar óleo. E eu era lá uma menina trocando óleo. Aí, eu descobri que o cara que vendia extintor para esse posto de gasolina, ele dava comissão para quem vendia extintor. Eu falei bem assim, cara, por que nunca ninguém me falou isso? Eu falei, eu vou vender extintor. Então, cada carro que chegava, eu falava bem assim, vamos trocar o teu extintor? Vamos ver qual que é a validade do teu extintor. Não, tá vencido. Se você for pego na rua, você vai levar a multa de um extintor de 20 reais. Assim, vocês querem saber como é construir uma carreira? Sim, ó. Sim. E aí, nessa questão de eu vendendo extintor e tal, e eu vendi um extintor para um cara que tinha uma empresa de material de construção. Nunca trabalhei na vida com material de construção, mas aquele cara me enxergou e viu que eu tinha essa habilidade de venda. Ele falou bem assim, você não quer sair daí de onde você tá? Você não quer... Vem fazer uma entrevista comigo? Vamos vender cimento. Lá fui eu. Só que quando eu cheguei lá, eu não me acomodei, tipo, eu vou vender. Vai chegar o cliente e vai pedir o cimento. Não, eu quero vender o cimento mais caro. Então, eu vou tentar buscar e entender por que aquele cimento é mais caro. Para mim poder conseguir vender. Então, é nessas coisas pequenas que às vezes as pessoas se perdem, né? E acham que, eu vou fazer uma graduação, vou pegar o meu diploma
e vou sair com meu diplominha aqui batendo raça na Pronto. e vou ganhar dinheiro dessa forma. Não, você é a cara da sua carreira. É você que fazer E a sua carreira. você tem que vender a sua carreira. Sim. A sua imagem. Exatamente. Entende? Todos nós, assim, a gente tem que ser vendedor. Independente de qualquer carreira que você tiver na face da terra. Você vai ser melhor remunerado, com melhor, Sim. você souber vender o que você sabe fazer. Você sabe que eu bato muito nessa tecla com os profissionais que passam por mim. Eu dou treinamento de vendas, tá? E a primeira coisa para você aprender a vender para o outro é vender a si mesmo. Nós vendemos o tempo todo. Nós estamos aqui, eu, Silvia, você, nós estamos vendendo a nossa imagem, nós Sim. estamos vendendo o nosso conhecimento para quem for assistir. Então, a gente tem muitos paradigmas, né? Eu não sou bom vendedor, então morra. Simples assim. Sim. Porque você tem que se vender. É a tua imagem, Tudo é venda. tudo é venda. Tudo é Tudo é venda. vendo? Se você for, eu brinco às vezes lá, você tem namorado? Você tem namorada? Eu tenho. Eu falei, então você se vendeu legal. Certamente. Ninguém. Entende? Tudo é venda. Você acorda de manhã inspirando venda. Venda primeiro você. Depois você aprende a vender o resto. Que aí é isso, busca a informação que você falou, entende? Então, o que você relatou aqui é um comportamento proativo. O que geralmente a gente faz? Um comportamento reativo. E a questão de ganhar dinheiro, qual curso que vai me dar mais dinheiro, vai ser, de fato, aquele o qual entregar mais valor. E, claro, eu entendo, às vezes, né, os alunos que chegam na graduação um pouco perdidos, né? Eu tenho um case lá em casa, né? A minha filha mais velha, ela começou fazendo ciências biológicas, fez o teste de perfil comportamental, fez teste vocacional, fez de tudo. Caiu nas ciências biológicas porque disse que era a área mais afim dela. E não se deu bem. E aí começou a faculdade, parou, até o momento em que ela disse, olha, agora eu acho que eu quero fazer uma instituição federal. Falei, legal, né? Me pediu o meu apoio, ela já tinha uma boa idade. Vamos lá fazer, então, instituição federal. Ela não sabia nem que curso ainda. Mas ela foi construindo isso, ela foi pesquisando, ela foi buscando. Hoje ela está em Curitiba fazendo engenharia mecatrônica na UTFPR e está feliz na vida. Só que às vezes tem uma pedrinha no sapato aí de quem está fazendo a graduação que vem com conceito cultural, às vezes, dos pais, avós, etc. Geração, o diploma, o juiz de tudo. Que o diploma via tudo. Diploma, E se você escolheu fazer uma graduação agora, você vai ter que morrer com ela. Então, se você escolheu ser administrador, nem tem. Você não pode fazer outra graduação. Mas chega fazer uma graduação. Chega que você pode fazer 1, 2, 3, 4, 5 graduações, quando você quiser. Hoje, com a expectativa de vida que a gente tem, o meu pai fez graduação aos 60 anos. A minha mãe fez com 52. Você quer saber, os alunos, às vezes, eu tenho alunos mais velhos, assim, e eles trazem um jeito de estudar que é muito legal. Por exemplo, quando você coloca lá, a gente estava falando de relação de trabalho com profissionais mais velhos e mais novos, os alunos também, isso também acontece em sala. Sim. Quando você coloca um aluno mais velho para fazer graduação junto com a molecada, é muito rico, porque são perfis muito diferentes. Muito diferente. Só que eles se complementam muito, porque se tu chega o aluno que ele é mais maduro, ele vai te pedir lá, olha, ele vai ser mais exigente, ele vai ser mais atento, ele vai ser, às vezes, mais comprometido em fazer as tarefas. Aí você vai dar, às vezes, um software, uma coisa de gerência de tecnologia, né? Ai, meu Deus, você fazer isso. Ai, meu Deus, como eu faço? Aí já senta o colega do lado, ali eles já vão. Então, é muito Legal, é muito legal. É muito bonito ver isso acontecer na sala. Eu vejo isso acontecer nas empresas também, porque juntam várias gerações. Então, quando a gente consegue criar esse ambiente de troca, ele é muito positivo. Muito positivo mesmo, sabe? E tudo é complemento. Tudo é complemento. Então, no que eu vou ganhar dinheiro? Naquilo que eu tiver entregar mais valor. O que eu preciso para entregar valor? Eu preciso ter uma boa formação técnica, então eu escolhi a carreira de engenharia civil hoje. Então, eu vou me dedicar a entender, a ter o conhecimento técnico suficiente para ser um bom profissional. Porque também tem uma coisa no mercado que a gente precisa prestar atenção. Como está muito a necessidade das soft skills, que são as habilidades comportamentais, está muito presente no mercado de trabalho,
as pessoas meio que, vamos dizer assim, as hard skills, que é a capacitação técnica, assim, então eu só vou fazer a faculdade aqui, eu desenvolvo minhas habilidades comportamentais, eu vou ganhar dinheiro com isso, vou ser profissional. Não é bem assim. A gente não valoriza as habilidades comportamentais em detrimento da habilidade técnica. Não. A hora que eu estou na graduação de engenharia, eu tenho que entender a parte técnica de fio a pavio. Eu tenho que ser um bom técnico. Aí complementa com as habilidades comportamentais. Mas as habilidades comportamentais não vão me salvar se eu não souber fazer uma planta. Exatamente. Tá? Se eu não conseguir resolver problemas de engenharia. E outra coisa, assim, que eu tenho dito também, você tem que estar atento ao que o mercado está trazendo de novo. A gente está vivendo, gente, um movimento de mudança muito rápido. Então, por exemplo, o que você tem de tendência? Tá, eu vou me formar em engenheiro civil. Me matriculei, estou fazendo uma graduação, achei essa produção super legal, eu vou me formar em engenharia civil. Você tem noção que a hora que você começar o teu curso aqui, quando você chegar daqui a 5 anos, a tua realidade já vai ser um tantinho diferente? Basta dizer uma coisa, gente, ó. Quando eu fiz minha graduação, eu me lembro que AutoCAD, que hoje já é um vovozinho, na época, a gente não existia nem na grade da faculdade. A gente desenhava com pranchetinha. Eu peguei esses dias nos meus projetos que eu fazia todos no Nanquim e moldurei e botei no meu escritório em casa. Mas, assim, hoje já é outra realidade. Por exemplo, eu já tive que aprender, depois da graduação, mexer com software, aquele software ficou vovô, já tô em outro, e aí a gente já tá vendo falar de BIM, e já tá vendo falar de... Então, você começa alguma coisa, você tem que entender que você vai começar aquilo, claro, você na faculdade vai receber todo aquele conhecimento tradicional, tudo aquilo que são as bases para você, matemáticas, físicas, né, os princípios da engenharia, as técnicas de engenharia, tem muita coisa que é consolidado, isso vem de muito tempo, né, você vai entender, às vezes a mecânica, às vezes a física, né, como você mantém os objetos equilibrados e tal. Só que, e o que você vai ter que inovar? Você está conseguindo olhar para frente? Porque lá, e outra, você está antenado, assim, o que está acontecendo no mercado de novidade? Por exemplo, agora, está se falando de uma carreira de coisas que o engenheiro pode atuar, que não são, mas se você olhar, não é mais aquele clichê do engenheiro civil antigo. Posso aproveitar? Aproveita o gancho. Posso aproveitar? Se aproveitando, então, só que a professora falou em termos de novidades, eu posso compartilhar da minha empresa. Tá? A minha empresa tem, desde 2016, estamos com 8 anos de atuação. Tá? Nesses 8 anos de atuação, eu tive que, em muitos momentos, tá? e me atrevo a dizer, uma luta constante para ver o que está acontecendo no meu entorno dentro da educação corporativa. Então, hoje, os métodos que eu usei lá em 2016 para trabalhar os treinamentos já não servem mais. Então, eu tenho que constantemente evoluir na metodologia para trabalhar gerações diferentes, modos de aprendizado diferente e também de conteúdos. Tá? Então, a última fase agora, ano passado, eu levo sempre 2 perguntas importantes para o meu negócio. Eu e meu sócio, a gente sempre trabalha em cima disso. O que eu ainda não sei? Então, dentro da minha área de inovação, eu trabalho com negócio, trabalho com empresa. O que eu ainda não sei? O que eu ainda preciso aprender? Tá? E onde eu estou errando? Porque às vezes a gente fica tão bitolado a um jeito, tá? E a gente está errando, o mercado já está caminhando para outro lado. Então, ano passado a gente investiu, ano retrasado a gente investiu na área de comunicação. Então, comunicação e comunicação não violenta, que eram as necessidades do momento. Ano passado a gente investiu em educação para felicidade. Então, hoje nós somos habilitados em consultoria do sistema de felicidade interna bruta dentro dos ambientes de trabalho. E aí temos mais um passo. Hoje a gente fala que na área da engenharia civil também, hoje não tem como você pensar num negócio sem práticas ESG, tá? Meio ambiente, social e governança. Aliás, são as tendências. São as tendências. Então, o que a minha empresa fez? Tá? Então, hoje o Fábio está junto comigo, que é engenheiro ambiental, tá? Especializado na área de ESG. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar em educação para sustentabilidade. Então, essa evolução que aconteceu no meu negócio é a evolução que acontece no mercado. Só que você tem que estar antenado. Tem. Você tem que estar olhando o que está acontecendo, o que está chegando. E aí que vão surgindo as oportunidades. Exatamente. Aí isso vai construindo o profissional, né? Quando você pensa assim, em novidade, por exemplo, na engenharia civil, né? Quando a gente pensa na figura clássica do engenheiro, vem aquela imagem do engenheiro de capacete lá construindo, né?
construindo com concreto lá, lajezinha, tal, concretando, rebocando parede, aquele negócio todo, que é coisa que está no imaginário da gente. Mas vamos pensar numa coisa. Não faz muito tempo, aliás, deve fazer um ano e pouco, me chegou uma cliente e disse assim, olha, eu queria fazer um projeto de eletricidade, né, que é algo clássico que o engenheiro faz, tal, então vou fazer um projeto elétrico, ligar a lâmpada, assim. Só que eu quero fazer com a Alexa. Pronto, tá aí, entendeu? Então, é nisso que a sociedade vai te trazendo. Então, como que você tá lidando? Você é engenheiro civil, você tá se formando agora, tá? Você tá ligado que o teu mundo vai ser o mundo de inteligência artificial, que as pessoas querem abrir a porta. Eu trouxe numa palestra na última semana acadêmica aqui, um colega meu de faculdade, inclusive, que ele, sabe qual é a empresa de engenharia dele? Ele vende fechadura eletrônica ativada por celular. Olha isso. Ele é engenheiro civil, ele se uniu a um profissional de tecnologia de informação e ele desenvolveu um sistema disso. Então é isso, esse é o negócio de engenharia que ele tem. E assim tem inúmeras novidades, né? A gente está pensando até o próprio canteiro, né? O canteiro, eu mesmo falava que em obras eu fico engenheiro. Tá, só que a relação de engenharia que existe num canteiro de obra hoje também, ela tá mudando. Antes era uma pessoa com raio, fulano, QTC, QTA, QTG, nem sei como é que fala. Né? Com o razinho lá, se comunicando para achar o fulano que estava lá em cima da laje. Meu povo, hoje nós estamos trabalhando com internet 5G, o canteiro também. Então, eu posso estar aqui, ó, com o meu WhatsApp, tablet, não é nem o WhatsApp é também difundido, mas eu tô falando até maior. Espera aí, tô aqui na obra, opa, pilar faltando aqui, pá, tirei a foto, pá, vai pro sistema, pá, o cara olha de lá, do outro canto, problema de projeto aqui, detectado aqui. Então, a comunicação tá mudando demais. Aí a gente tem lá outra tendência, né, a tal das Smart Cities, né, as cidades cada vez mais se modernizando, então, semáforo, ponto de ônibus inteligente, próprio, regionalmente, Foz do Iguaçu tem um bairro inteligente. Então, olha quanta oportunidade que tem de coisa nova, né, por exemplo, a própria sustentabilidade, né, as novas fontes de energia. Então, eu vou fazer um projeto hoje, um projeto hidráulico de uma casa, um projeto vou usar água de reuso. O que eu vou fazer com isso? Como que eu vou tornar essa casa mais sustentável, mais ecológica? Já parou para imaginar? Por exemplo, eu garanto para vocês, numa cidade como São Miguel do Iguaçu, não sei quantos engenheiros exatamente tem aqui, mas deve ter vários, tem vários. Mas se a gente for procurar, talvez, alguém especializado em fazer um projeto de uma residência sustentável, é bem pouco provável que a gente não encontre. Eu te digo isso porque eu vejo, minha orientadora de doutorado queria fazer a casa dela e ela não encontrou um profissional que fizesse, na época, um projeto para ela. Então, olha quanta bonita, né? Agora, olha quanta oportunidade que existe. Se fosse para você definir, Silvia, hoje, com relação a uma carreira de sucesso, em qual palavra que você definiria? Eu acho que é quando você é feliz. Para mim, felicidade é uma coisa que resume tudo. Tudo que você faz feliz, isso é sucesso, só precisa ser feliz. E não, tem a ver com... Eu acho que dinheiro, ele traz, sim, felicidade. É uma grande hipocrisia a gente dizer que dinheiro não traz felicidade. Então, quando o teu aluno chega lá, quando o nosso aluno chega lá e fala assim, qual a carreira que dá mais dinheiro? No fundo, a pergunta dele é, ele tá querendo dizer assim pra você, vai... Eu vou ser feliz. Não, você feliz. Que vai ser legal do sonho, né? Como eu vou realizar meus sonhos, como que eu sustentar Ainda mais essa geração que tá chegando. Exatamente, como eu vou andar de carrão, como eu vou andar bonitão. É isso que as pessoas querem saber. Só que a grande questão é que a pergunta é o contrário, né? Ele tá buscando o dinheiro. Mas se ele for feliz, se ele encontrar aquilo que ele gosta, ele vai ter esse dinheiro. Eu chamo isso de work lover. Eu sou work lover. Eu amo o que eu faço. Então, se eu amo o que eu faço, você vai fazer esforço, ok. Dedicação, ok. E intensidade. E isso me leva a resultado. Eu ganho dinheiro com isso. Tá. Resumindo, então, carreira de sucesso?
você precisa ser work lover. Olha só. Isso aí. E assim finalizamos mais o Pode Mais da Uniguaçu. Se você curtiu esse conteúdo, compartilha com um amigo e já começa a nos seguir nas redes sociais. Show? Até breve!